Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aí recebendo a irmã Vanilde, o presbítero André. Estamos na expectativa de mais um momento, eu aqui, você aí na sua casa, na presença de Deus, onde vamos estar orando, cantando e ministrando a palavra de Deus. Eu espero que você seja abençoado, que você possa aí reunir a sua família nesse momento e prestar um culto a Deus. Enquanto você ora, enquanto você ouve a mensagem, você possa estar com a sua família reunida, aí você, cultuando ao Senhor. Né? Já que não podemos estar junto como igreja, em comunhão, mas você com a sua família forma a igreja. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Que você possa pegar a sua Bíblia, você possa estar em espírito de oração, orando também, louvando, e depois ouvindo a palavra de Deus. Eu irei estar cantando um hino aqui, eu vou dispensar o violão, e o hino de número 28, que fala de comunhão preciosa. Como que esse hino, ele acalenta o nosso coração, como que o Senhor nos pastoreia, como que o Senhor nos abençoa. Né? E essa canção, né, esse hino, não deixa de ser aí uma forma, né, de demonstrarmos a nossa comunhão com Deus e termos a certeza, né, aí de Cristo, né, de Cristo Jesus, de que Ele está conosco e de que Ele nos atende. E no 128, comunhão preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha perfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinho
em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Possamos provar de momentos preciosos com Jesus. Essa semana que vai iniciar, já iniciou hoje, né? Durante essa semana você possa estar tirando momentos preciosos para estar com Jesus. Quão doce é a comunhão com Jesus. Querido Jesus, nós te agradecemos por poder estar aqui diante de uma câmera, a pregar a tua palavra, transmitir as tuas verdades, Senhor. Quero te agradecer pelos irmãos que estão do outro lado, em casa, com seus familiares, que nesta hora se reúnem, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Senhor, que eles como família possam estar reunidos com o intuito também de lá onde eles estão, poderem cultuar o Senhor, te louvar, orar nesse momento comigo, interceder pela palavra que será pregada, e que enquanto eles estiverem ouvindo a palavra, Senhor, o teu Espírito Santo esteja ministrando aos seus corações. Pai, nós precisamos do Senhor. Olha para a nossa fragilidade, Senhor. Olha para a nossa fraqueza, Senhor. E abre o nosso coração, a nossa mente, ó Senhor, para que possamos ouvir, possamos entender e receber a tua palavra nessa noite, Senhor. E que nosso coração possa estar sedento de ti, sedento da tua palavra. Senhor, por isso nós nos humilhamos perante ti, pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Perdoa o teu servo que fala contigo. Me purifica, Senhor, purifica os meus lábios, a minha mente, Deus, o meu corpo. Deus, cuida dos teus filhos agora em casa, cada um. Esteja perdoando, esteja purificando, Senhor. Esteja alcançando com a tua palavra. E aqueles, ó Deus, que no decorrer da semana, outros dias, ouvirão essa mensagem, que o Senhor, Deus, possa alcançar cada um, que o Senhor possa tocar com o teu Espírito em cada um, porque a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é penetrante mais do que uma espada de dois gumes, Senhor. Ela tem o poder de transformar. E assim, Pai, nós cremos na pregação da tua palavra. E por isso, ó Deus, que eu estou aqui, porque eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo usa-me, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra pregada, ele pode chegar em cada coração. Pai, assim, Senhor, nós oramos e somos já desde já agradecidos pelas bênçãos que nós temos recebido, Senhor, pela tua igreja, Senhor, mesmo sem poder se reunir junta, mas nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também pelo momento, Deus, da live de manhã, onde temos o presbítero Rafael, o presbítero Jean também na escola, ó Deus, ensinando, Deus, sobre a soberania de Deus. Deus, muito obrigado pela forma que o Senhor tem conduzido-nos, ó Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil. Pai, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Confiamos em ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite aos demais. Ronaldo Pérez, presbítero Jean, presbítero Rafael, creio que com as esposas, né? Ao nosso irmão Diogo, nossa irmã Sônia, boa noite. Boa noite, Grazi. Boa noite a Cléia, minha esposa. Boa noite ao irmão Paulo. Boa noite ao diácono Guilherme. Irmã Maria Aurora, boa noite. Aqui a Dayara. A todos os irmãos, que o Senhor nos abençoe nessa noite. E como nós já oramos, que o Senhor fale aos nossos corações através da pregação da sua palavra. Irmãos, como que Deus ele é misericordioso para conosco. Deus nos sustenta, Deus nos renova, e Deus sempre tem uma palavra para nossas vidas, de encorajamento, de fortalecimento para nossas almas, né? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus,
capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, novamente. Depois nós daremos sequência. Mateus 5, versículo 1 ao versículo 3. Tendo como o versículo-chave de hoje à noite o versículo 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, nós já oramos e já partindo, para a mensagem desta noite, depois de ler esse texto da palavra de Deus. No domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens no Sermão do Monte, com o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus. Nós estaremos pregando nas abordagens de Jesus, nos ensinos de Jesus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, nós temos aí alguns domingos para andar, quem sabe mais de mês ou meses. Deus é que sabe, o Espírito Santo é que há de me dirigir nessas preparações e nessas ministrações da palavra de Deus. Nós demos início, domingo passado, com uma introdução sobre o assunto do Sermão do Monte e apresentamos uma explicação resumida do cenário apresentado por Mateus. Você pode depois acessar essa mensagem aqui pelo Facebook ou no nosso canal, da Igreja Presbiteriana de Penápolis, no YouTube. Dizemos que na ótica de Mateus, Jesus é o rei que trouxe o reino dos céus até nós. Eu e você, todos nós somos súditos do rei Jesus. Ele, como o nosso rei mestre, aqui no Sermão da Montanha, ele nos ensina a felicidade do ser para depois fazermos, para depois praticarmos. E por essa razão que nós estamos usando o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus. E só para delimitar o nosso tema, Jesus nos convida com os seus discípulos, os seus súditos de hoje, que eu e você fazemos parte. Ele nos convida, então, a nos aproximarmos e ouvir com atenção renovada os seus ensinos ministrados naquele dia. E são à luz desses ensinos que aprenderemos sobre a verdadeira felicidade. Quais que são esses ensinos que nós vamos aprender aqui? O primeiro ensinamento de Jesus é sobre o caráter do cristão no mundo. E nós só citamos isso domingo, E hoje nós trataremos, primeiramente, do caráter do cristão. Caráter, como nós já tínhamos falado, é aquilo que somos diante de Deus. Depois nós falaremos sobre a influência dos cristãos no mundo, que tem a ver com a prática, o que somos diante dos outros, no nosso cotidiano. Nos versículos de 3 a 12, iniciando hoje o versículo 3, Jesus apresenta 8 virtudes espirituais sobre o caráter dos cristãos no mundo. E todas essas virtudes nos ensinam a vivermos e atuarmos no mundo como filhos do Rei Jesus, ou como súditos do Rei Jesus. E é preciso ter essas virtudes para ser, para depois fazer, para depois influenciar. Então, a primeira virtude aparece aí no versículo 3, quando Jesus diz: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Anteriormente, já afirmamos que a palavra bem-aventurados, no original, é macarios, que significa ser feliz, ou mesmo que ditoso e afortunado. Essa palavra, pronunciada por Jesus em latim, é beatus, de onde se origina o termo beatitude.
E naquela época, essa palavra trazia um conceito bem conhecido que indicava alegria divina e perfeita. Warren Wiersbe, ele comenta, não era um termo usado para os seres humanos, pois descrevia o tipo de alegria experimentado apenas pelos deuses ou pelos mortos. Esse conceito também era muito tido entre os gregos, né? Essa bem-aventurança, continua ele dizendo, sugeria satisfação e suficiência interiores que não dependiam das circunstâncias externas para ter alegria. É isso que o Senhor oferece aos que confiam nele. Uma alegria interna, né? E que não tem a ver com as coisas externas. Nós vamos estar aprendendo sobre isso hoje. O que é que isso quer dizer? Que na fé cristã há um prazer e uma alegria que é divina, que vem do alto, que vem de Deus. As bem-aventuranças, na prática, revela que felicidade é ser cristão, que felicidade é ter Cristo no coração, que é de viver lado a lado com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, ao ensinar as bem-aventuranças, ele apresenta as virtudes que eu e você, que todos nós devemos ter em nossa vida no dia a dia. E é por isso que Jesus vai dizer aí aos seus discípulos, bem-aventurados os humildes de espírito. Sempre lembrando que Jesus estava falando ali, mas tinha ouvintes a mais por perto, a multidão. Não é? E Jesus está dizendo que os humildes de espírito aqui são bem-aventurados. Em outras palavras, nós podemos dizer feliz aqui os humildes. Bem-aventurado é feliz, ou mais do que feliz. Mas o que significa ser humilde de espírito? Jesus, ele fez uso da palavra grega, pitokos, que refere à pobreza completa. Ela indica a pobreza numa escala total, numa escala de total miséria. Então aqui, em outras palavras, quer dizer bem-aventurado o homem e a mulher que está na pobreza mais absoluta. Ou seja, feliz é aquela pessoa que já compreendeu a sua miséria espiritual. Jesus está usando a figura da pobreza material, do ter, do possuir, para mostrar aqui, a falar dessa pobreza interior, uma pobreza espiritual. E Calvino comenta, e ele diz que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa a misericórdia de Deus, que é pobre de espírito. Então Jesus estava falando muito mais do que uma condição espiritual. Uma atitude de alma. Do que apenas uma situação socioeconômica. São aqui os pobres de espírito. Os humildes são os pobres de espírito. E não os que se acham espiritualmente ricos. Tem pessoas que elas se acham cheias espiritualmente. Que elas podem aparecer, que elas podem ser soluções para os outros. Mas Jesus está dizendo que são os pobres, são os humildes de espírito. O pobre de espírito aqui é aquele que vive na exclusiva e total dependência de Deus. É aquele que é despojado de tudo, menos de Deus. Pode ser até rico. Se tratando aqui de posses materiais. Mas cuja confiança está em Deus e não nas riquezas que possui. Então essa pessoa ela é pobre de espírito, porque ela vive na dependência de Deus. Esse era o entendimento do salmista Davi. No Salmo 34, versículo 6, ele diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações.
Mas é muito importante porque a palavra hebraica usada aqui para aflito é a mesma que pobre, humilde ou miserável. Clamou o pobre, clamou o miserável, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. William Buckley sugere que bendito e feliz é o homem que tomou consciência da sua total necessidade e que colocou a sua confiança em Deus. Eu espero que você seja essa pessoa nessa noite. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que eu e você estejamos realmente gozando dessa total confiança em Deus. Cada dia menos de nós, cada dia mais de Deus. O William Buckley ainda ele continua dizendo, ele diz que se alguém se fizer consciente da sua total destituição e põe toda a sua confiança em Deus, entram em sua vida dois elementos, que são as caras opostas de uma mesma realidade. Em primeiro lugar, diz ele, muitas coisas lhe serão indiferentes, porque saberá que não pode receber felicidade nem segurança das coisas. Por outro lado, em segundo lugar, sentirá que Deus, no fundo, é verdadeiramente a única coisa que lhe importa. E ele continua ainda, porque saberá que Deus é o único que pode lhe oferecer ajuda, esperança e fortaleza. E diz, o pobre em espírito é o homem que se deu conta que as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Aleluia. Meus irmãos, são verdades que está dentro desse conceito, desse ensinamento de Jesus Cristo. Eu tenho que me dar conta de que as coisas desse mundo sem Deus não é nada. Mas se nós temos o Senhor na nossa vida, Ele tem todo o significado de todas as coisas, porque Ele é o Criador, tudo parte dEle. Jesus usou o exemplo da pobreza material para qualificar a pobreza espiritual. Pobres de espírito. Então, bem-aventurada é a pessoa pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falta de recursos que satisfaçam a nossa sede espiritual da vida e encontra toda ajuda necessária para preenchê-la em Deus. É em Deus que nós vamos ser preenchidos dessa pobreza espiritual. De todas as nossas necessidades espirituais. É em Deus. Muitas pessoas têm um vazio que buscam saciar, mas não sabem por quê. É porque precisa de Deus. Então é preciso se humilhar, é preciso descer da arrogância, da prepotência e se humilhar diante de Deus. Buscar a dependência total de Deus. Jesus, ele completou dizendo, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. É a estes que pertence, ou é deles, e tão somente deles, o reino dos céus. Trata-se da completa salvação, a soma de todas as bênçãos que resultam quando se reconhece Deus como Rei sobre o seu coração e sobre a sua vida. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte, assim nós podemos orar. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, como Jesus, na sequência do capítulo 6, o versículo 10, nos ensina. É reconhecer que nós precisamos e dependemos totalmente de Deus, que não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade de Deus em me preencher, em me fortalecer, em me restabelecer espiritualmente. Aqueles que são pobres de espírito, que dependem de Deus e de sua salvação, recebem as palavras de Jesus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21.
A tradução aqui pode ser: o reino está entre vós, ou o reino está ao vosso alcance. Jesus é a presença do reino. Ele estava ali com os seus discípulos. E todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus, recebe a presença de Jesus. Mas Jesus estava falando de algo muito mais. Que é de estar com Ele aqui nesse mundo, mas de reinar com Ele no seu reino para sempre. De estar com Ele na sua glória. Está ao nosso alcance aqui, mas somente podemos fazer a vontade de Deus quando nos damos conta da nossa total incapacidade, da nossa total debilidade, da nossa total incompetência a respeito da vida, e quando confiamos totalmente em Deus. É o mesmo que afirmarmos que bem-aventurado é o homem e a mulher que assumiu a sua total destituição e colocou a sua confiança totalmente no Deus Todo-Poderoso, no Deus Eterno. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, eis aí um dos segredos da verdadeira felicidade: ser pobre de espírito e ser cheio da confiança em Deus. E dentro desse ensinamento do Sermão do Monte, desses ensinos de Jesus, não é o acúmulo de tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas somos felizes por sermos pobres de espírito e cheios da graça de Deus, que nos chamou para servi-lo em adoração e em amor ao próximo. O seu amor e graça, a sua vontade soberana, nos garante aqui o seu reino. Passamos a viver com Jesus aqui, passamos a viver pelas suas verdades, que entra e que nos torna feliz, não uma felicidade completa ainda, porque ela será completa lá na glória, porque não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Mas uma felicidade de gozar a presença de Cristo, o Espírito Santo habitando na nossa vida, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Ele nos deu vida. Então ainda continuamos no mundo, e ainda continuamos nos sentindo pobres de espírito, miseráveis, totalmente dependentes de Deus, porque na hora que acharmos que nós somos alguma coisa, Paulo vai dizer: quem pensa estar em pé, veja que não cai. Então nós precisamos da graça de Jesus Cristo. O rei Davi, mesmo diante de tantas riquezas, poder e influência social, ele considerou-se um homem completamente dependente de Deus. Salmo 40, o versículo 17. Olha o que Davi expressa. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ó meus irmãos, que seja essa a nossa confissão nessa noite. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu não sei que necessidade você está passando, não sei que crise você está atravessando, não sei que sentimento você está passando, que tentação você tem lutado, mas o Senhor se importa com você. É Deus que cuida de nós. E se nós estamos passando por essas lutas, é porque nós somos necessitados mesmo. O Senhor cuida de nós, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso libertador. E como o salmista orou: não te detenhas, ó Deus meu, compadece-te de mim. Essa deve ser a nossa oração. Davi era um homem rico, mas o seu estado de alma era dependente de Deus. É do estado de alma, de espírito que nós estamos falando aqui. Jesus mesmo afirmou que não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós, pobres de espírito, só dependemos de Deus. E o servimos mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu e você precisamos entender que a nossa relação com o Senhor Jesus
como seu discípulo, é fruto da graça de Deus, pois somos pobres de espírito. Nós não tínhamos condição nenhuma de chegar a Deus. E se alguma coisa ainda boa resta na humanidade, são apenas chuviscos da graça de Deus, da neblina de Deus sobre nós. Porque sem Deus nós estamos todos perdidos. Sem Cristo nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas foi a graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo. É dos pobres de espírito que é o reino, porque deles é o reino dos céus. O reino é dos pobres de espírito, porque pela graça recorrem à salvação e o socorro de Deus. E é em Deus que nós vamos encontrar essa salvação. O reino dos céus, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que não é comida nem bebida, mas justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Quantas pessoas colocam a sua alegria na bebida, na comida, ou achar uma justiça própria, uma paz cega, uma paz que não satisfaz nas coisas materiais, uma alegria apenas passageira de momentos, de festas, de orgias e de muitas outras coisas, mas que são passageiras. Mas a alegria do Senhor, a felicidade de ter o Senhor Jesus e ter o Espírito Santo habitando na nossa vida, não são coisas materiais, mas justiça de Cristo, a paz de Cristo, a alegria de Cristo, que faz parte do fruto do Espírito Santo. E tudo isso foi porque Deus aceitou a justiça de Cristo e torna cada um dos seus filhos justos perante a sua presença. Então nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. É nele que nós recebemos a total felicidade. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, todos os ouvintes aqui da palavra de Deus, a primeira virtude espiritual sobre o caráter dos cristãos no mundo é ser pobre de espírito. Para você conhecer a Deus, para você conhecer a palavra de Deus, receber a Jesus Cristo, você precisa se sentir necessitado dele. Nós sabemos que essa obra do Espírito, é o Espírito Santo que coloca essa certeza e essa sede em você, de você ver que você precisa de Deus. E é destes que é o reino dos céus. Você se sente essa pessoa? Você se sente essa pessoa pobre de espírito? Que eu e você possamos nessa noite se prostrar diante do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer-lhe por ter nos feito pobres de espírito e totalmente dependente dele. Você que já creu em Jesus, você que já abraçou a fé, você é totalmente dependente do Senhor. E você que ainda se acha dependente de si, dependa de Cristo. Busque a presença de Jesus, busque a salvação de Jesus. Queridos, nós somos gratos pelo Espírito Santo habitar em nós. O cristão, ele é grato pela presença do Espírito Santo que nos garante as riquezas dos reinos dos céus, que nos dá essa paz verdadeira, para que possamos continuar nesse mundo, mesmo diante do perigo, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das pandemias, confiando exclusivamente no Senhor, que disse que o reino é dos pobres de espírito. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. E no próximo domingo, nós continuaremos, né? Se Deus nos permitir, trazendo mais uma porção dessa palavra, trazendo e acrescentando algo a mais que o Senhor tem a nos ensinar. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai,
Nós te damos graças, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor nos escolheu no teu amado Filho Jesus. Pai, porque tu nos fez enxergar que somos pobres de espírito, humildes de espírito. Que nós não temos nada em nós que te agrade, Senhor. Que nós não temos nada em nós que possa nos levar ao céu. Que possa nos fazer conhecer Jesus, crer no seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque foi através do teu Espírito Santo, da tua boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor nos escolheu. Que o Senhor abriu os nossos olhos. E nós enxergamos agora, Senhor, que nós dependemos totalmente de Ti, nós dependemos totalmente de um Salvador, de um Libertador, que é Jesus Cristo. E pela fé o abraçamos. Pela graça recebemos essa gloriosa salvação. E que agora está garantida, porque o Espírito Santo, como selo, nos faz lembrar todo dia que somos do Senhor. E que nosso é o reino dos céus. Pai, que isso seja confirmado no nosso coração a cada dia. Mas, ó Deus, que o Senhor também alcance aquele pelas tuas misericórdias, pela tua graça, aqueles que se acham cheios de si, aqueles que se acham achando que uma religião pode salvar, aqueles que se acham, ó Deus, buscando a alegria, buscando a paz, a felicidade nos bens materiais, no saber, que o Senhor tenha misericórdia, para que eles possam reconhecer que são pobres de espírito e que eles precisam de um Salvador, que eles precisam de um Redentor, de um Libertador, que é Jesus, e que eles precisam depender totalmente de Deus. Pai, nós oramos assim, Pai, e somos agradecidos ao Senhor por mais um domingo, por mais uma semana que se inicia. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para essa semana de trabalho, que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor continue nos livrando, Senhor, de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nos livrando, ó Deus, do Covid. Mas se o Senhor tiver o plano de passarmos por essa luta, Senhor, nós saberemos que o Senhor estará conosco. Tu é o Deus que sara e que cura. A vida te pertence, está em tuas mãos, Senhor. Ô Pai, mas a tua palavra diz que agindo o Senhor, quem pode impedir? Então nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Os nossos familiares, a tua igreja, Senhor. E pedimos que o Senhor esteja suprindo cada um, cada família, Senhor. Sustentando e despertando para que eles possam estar lendo a tua palavra, orando, ó Deus, te adorando, ó Deus, como família, em casa, no trabalho, e testemunhando do teu amor e da tua salvação. Pai, supre a necessidade de cada um. Obrigado, Deus, porque tu tens suprido a tua igreja, Senhor. Tens sustentado, tem dado, ó Deus, através da vida dos irmãos que são fiéis com seus dízimos e ofertas, o sustento financeiro da tua igreja. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um. Tu continue abrindo portas, Senhor, fazendo prosperar o teu povo, Senhor. E tendo misericórdia daqueles, ó Deus, que sofrem, que precisam, ó Deus, e que por algum motivo ainda não contribuem. Que o Senhor esteja alcançando com graça nessa noite. Oramos pelos enfermos, Senhor. Ó Deus, oramos pelo diácono Guilherme. Que o Senhor abençoe a sua vida, Senhor. Que o Senhor restaure a sua saúde. Oramos pela vida da Ellen, Senhor. Que o Senhor derrame da tua misericórdia sobre a vida dela, curando ela, ó Deus, dos seus olhos, Senhor, desse problema de saúde que ela tem. Ó Deus, se há mais alguém doente da tua igreja, alcança nessa hora, Deus, com a tua cura. Ou quem sabe usando médico, remédio, porque o Senhor é gracioso. Deus, eu oro também nessa hora, Senhor, pelos meus parentes distantes, ó Deus, que estão passando por esse momento com Covid. Cura eles, Pai. Derrama a tua misericórdia, socorre, Deus, com graça, Senhor, nesta hora. Eu quero, ó Deus, orar por aqueles de longe também que têm ouvido essas mensagens, ou que ouvirão essa palavra, Senhor. Por muitos parentes também meus que têm ouvido essa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja alcançando com graça, Senhor. E muitos, ó Deus, que tenho certeza que chegarão à tua igreja, Pai, depois desse tempo de pandemia. Desde já nós queremos orar por aqueles que o Senhor salvará, pelos eleitos que o Senhor trará. E traz um despertamento à tua igreja, Senhor, a liderança desta igreja, para estar abraçando e cuidando e se envolvendo, ó Deus, com o trabalho de missões, com o trabalho da pregação do teu evangelho. Pai, fica conosco.
Dá-nos uma boa noite, uma boa semana. Em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Nós somos gratos ao Senhor pela sua vida. Depois aqui chegou a irmã Renata, o irmão Edmilson. Então, obrigado pela sua presença conosco. E tenha uma boa semana. E estamos aqui à disposição para servir a igreja. Fiquem com Deus.